Continuamos aqui da nossa reclusão em nossa própria casa. Estamos reclusos já há alguns dias por conta da pandemia que assola todos nós. Nós já sabemos das precauções e das medidas preventivas que deveremos adotar e nós estamos cumprindo à risca. Portanto, 3 dias que eu não saio de casa, somente aqui lendo, ouvindo música, conversando com vocês, que me faz assim sair um pouco desse ambiente fechado. Então vamos lá, gente. Vamos tratar agora do nosso último tema da primeira unidade. Vamos examinar a sucessão por cada uma das classes. Nós sabemos que descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro e colaterais são chamados de classes de sucessores. Então, nós vamos gravar alguns vídeos aqui curtos, pelo menos em relação aos descendentes, ascendentes e colaterais. Eles serão curtos, serão mais longos os vídeos que gravaremos sobre a sucessão do cônjuge, em razão da complexidade que o tema apresenta. Então vamos apresentar, num primeiro momento, algumas ponderações que são, como eu já disse, pequenas, sobre os descendentes. Os descendentes que compõem uma classe privilegiada, nós já sabemos. Por que uma classe privilegiada? Porque eles são os primeiros da ordem de vocação hereditária. Primeiro, eu vou chamar os descendentes, e a existência deles exclui os demais, exceto o cônjuge, que às vezes o cônjuge também concorre, como nós vamos conhecer mais adiante, também concorre com os descendentes. Então, como é que se estabelece essa ordem de classes, que é uma ordem hierárquica, como nós já falamos? Em primeiro lugar, os descendentes, em segundo lugar, os ascendentes, em terceiro, o cônjuge ou companheiro, em quarto, os colaterais. Só o cônjuge, que é o terceiro, que se desloca para a segunda posição para concorrer com os ascendentes e, às vezes, vai se deslocar da terceira posição para concorrer com os descendentes na primeira classe. Os demais vão permanecer em seus respectivos lugares. Então, quando eu falo assim, a existência de descendentes, eu excluo ascendentes e excluo os colaterais. Só vou examinar a possibilidade de chamar para a concorrência o cônjuge ou o companheiro. Então, os colaterais, eles integram uma classe privilegiada, em primeiro lugar, porque eles estão no topo da ordem de vocação hereditária. Depois, porque há um princípio da igualdade entre eles. A Constituição Federal, no artigo 227, parágrafo 6º, e o artigo 1834 do Código Civil, atribui a eles, entre os descendentes, uma extrema igualdade. Não há que se diferenciar descendentes, todos são iguais. Eles também são privilegiados porque não há um limite de graus. Eu posso chamar um descendente em qualquer grau. Onde quer que ele for encontrado, ele será chamado. Então não há uma limitação de graus. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, quinto, 10º, 100º grau, ele será chamado. Também é privilegiado porque ele integra a classe de herdeiros necessários. Consoante dispõe o artigo 1845, são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Portanto, aos descendentes pertence pelo menos a metade do patrimônio do decujus, que nós chamamos de legítima. Isso está exposto no artigo 1846 do Código Civil. Então, o decujus necessariamente tem que deixar para os descendentes, ascendentes e cônjuges metade do seu patrimônio, que nós chamamos de legítima. A legítima é exatamente aqueles 50% que é a parte que o autor da herança não pode dispor. É a parte indisponível. Por que essa parte é indisponível? Porque ela tem que ser deixada
necessariamente para aqueles herdeiros elencados no artigo 1845 e que nós chamamos, por razões óbvias, de herdeiros necessários. Também são privilegiados os descendentes porque, nessa classe, a sucessão por representação existe como regra. Basta apenas que nós tenhamos presentes aqueles 3 requisitos que nós já falamos: sucessão legítima, pré-morte e diversidade de graus. Se esses 3 requisitos estiverem presentes dentro dessa classe, na classe dos descendentes, nós vamos ter o direito de representação. Ou seja, serão chamados os descendentes de herdeiros pré-mortos para suceder em seu lugar, para receber a quantia que eles, os pré-mortos, receberiam se vivos fossem. Então, sobre os descendentes, não há maiores considerações a serem tecidas, porque a sua sucessão obedece a uma regra muito simples, ou obedece a regras bem simplificadas, bem fáceis de compreensão. Na sequência, em outro vídeo, abordaremos a sucessão pelos ascendentes. Forte abraço, muito obrigado.